Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Concise. Esse é o quarto vídeo da nossa série sobre princípios básicos de bioestatística e hoje nós vamos falar os conceitos de hipótese nula e de hipótese alternativa, que é um conceito extremamente importante no campo dos estudos que envolvem o método ou o processo estatístico. Uma hipótese, ela é uma suposição, ela é uma conjectura, ela é uma chance de que algo possa ou não acontecer. Então, em estatística, nós testamos hipóteses. E aí nós temos duas hipóteses importantes e que a gente precisa defini-las no processo de construção do projeto de pesquisa, que é a hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula é a hipótese do não efeito, da não diferença. Então, se nós estamos comparando dois grupos de indivíduos, a média de idade entre dois grupos de indivíduos, a hipótese nula é de que não há diferença na média de idade. Né? Ou se eu estou avaliando o efeito, é de que não há efeito de determinada medicação, que esse efeito ele é nulo. Já a hipótese alternativa, alguns chamam também de hipótese de experimentação, é a hipótese do efeito, é a hipótese da existência de uma diferença entre dois grupos, dois ou mais grupos que estão sendo avaliados. Então, suponhamos que você tenha um estudo em que deseje responder a seguinte questão: existe diferença no gasto energético entre diferentes práticas esportivas? Estou pegando aqui, por exemplo, 5 práticas esportivas diferentes. A hipótese nula é de que não há diferença no gasto energético entre essas práticas ou essas modalidades esportivas. Já a hipótese alternativa é de que sim, existe diferença no gasto energético nessas diferentes modalidades esportivas. Tá? Então, isso é muito importante. Então, a gente testa em estatística uma delas, que é a hipótese nula. Tá? E aí, o teste ele vai indicar se você vai aceitar a hipótese nula ou se você vai rejeitar a hipótese nula. Então, no teste estatístico, no teste de hipótese, a gente vai testar sempre a hipótese nula, tá? Isso é muito importante para a gente. Então, a gente aplica um teste de hipótese para definir se a gente vai aceitar ou não a hipótese nula. Rejeitar a hipótese nula não significa obrigatoriamente que a hipótese alternativa seja verdadeira, né? Ele aponta para a existência de diferença, tá? Então, essa hipótese nula que a gente está testando, ela pode ser falsa, verdadeiramente falsa. E aí a nossa decisão pode ser de rejeitar essa hipótese. Então, essa é uma decisão que é acertada, tá? A gente pode ter uma hipótese nula verdadeira e a gente não rejeitar essa hipótese nula. Portanto, é uma decisão também acertada. No entanto, há situações em que essa hipótese nula, ela é verdadeira e mesmo assim ela é rejeitada, tá? E aqui a gente recai em um erro, chamado de erro tipo 1 ou erro alfa. Quando a hipótese nula ela é falsa e mesmo assim ela não é rejeitada, nós recaímos sobre um segundo tipo de erro, que é o erro beta ou erro tipo 2. Tá? Então, no teste de hipótese, a gente vai avaliar aqui o erro alfa ou o erro tipo 1. Tá? Então, quando nós falamos em p-valor no teste estatístico, nós estamos trabalhando com essa probabilidade de que a gente cometa o erro tipo 1 ou o erro alfa. E aí nós definimos um parâmetro, né, por convenção, de que esse alfa ele é aceitável, tá? E aí ele é de 5% na maioria dos estudos ou de 1%, isso é uma convenção. Então nos estudos, ensaios clínicos, farmacológicos, muitas vezes essa margem é reduzida para 1% e na maioria dos estudos de 5%. Então a probabilidade, eu adotei um alfa de 5% e eu vou calcular essa probabilidade de cometer esse erro tipo 1.
Se no teste estatístico a probabilidade, o p-valor, de você cometer um erro alfa tipo 1, um erro alfa ou tipo 1, for maior que 5% ou maior que 0,05, corresponde à mesma coisa, a gente vai aceitar a hipótese nula, né? Porque a gente tem uma probabilidade de erro, de cometer o erro alfa alta, maior do que o limite que a gente estabeleceu, que foi de 5%. Lembrando, o que é o erro alfa? É rejeitar a hipótese nula, sendo ela verdadeira. Se a probabilidade, o p-valor encontrado, for menor do que 5%, e eu estipulei um alfa de 5%, então a gente pode rejeitar a hipótese nula, tá? Então a gente aceita ou rejeita com base no p-valor, que é a probabilidade, de cometer um erro alfa, né? E eu estabeleci o parâmetro do erro alfa aqui, tá? Então eu estabeleci de 5%. Se a probabilidade de cometer esse erro for superior a 5%, eu aceito a hipótese nula, eu não vou rejeitar a hipótese nula, sendo ela verdadeira, tá? Se essa probabilidade é menor do que 5%, aí eu posso rejeitar a hipótese nula, né? Que é a probabilidade de cometer o erro tipo alfa, ou tipo 1, erro alfa ou tipo 1, ela é pequena, tá? Nós traremos nos próximos vídeos alguns exemplos sobre essa questão de teste de hipótese. Se você não segue o nosso canal aqui, siga, mande suas perguntas, mande seus comentários e a gente vai tentar responder aqui em vídeos futuros. Um abraço, fiquem com Deus.